Boa tarde novamente, pessoal. Então, vamos à nossa quarta e última parte da aula sobre compactação do solo. Eu vou fazer o meu procedimento, vou compartilhar minha tela com vocês. Então, eu espero compartilhar. Eu acredito que todos vocês já estão vendo. Eu estou apresentando para todos. Vou ocultar esse aqui e vamos ampliar a nossa tela. Então, na quarta parte do tema compactação do solo, prevenção e recuperação. Bom, então, continuando as respostas às perguntas, nós temos aqui como identificar se uma determinada operação mecanizada causa ou não compactação do solo. Então, agora aqui eu tenho o transbordo e uma colhedora de cana. Então, esses dados foram obtidos pelo Severiano, em 2007, né, que foi um aluno de doutorado, orientado pelo professor Geraldo, e ele coletou a amostra na época chuvosa, onde o corte era feito manualmente. Então, você vê esses pontos brancos, né, estão entre os intervalos de confiança, tem tendência, mas não tem compactação. E a colheita mecanizada, olha aqui, na época da chuva, né, que esses pontos vermelhos. Então, 100% dos pontos sofreram compactação. Já na época seca, ele não teve compactação em apenas alguns pontos, né, e esse roxo aqui, né, não teve compactação nenhuma. Então, você vê que a mecanização induz compactação do solo. O outro, como identificar se uma determinada operação mecanizada causa ou não compactação? Então, agora nós temos aqui a garra traçadora. Observe aqui nessa figura, né, do lado esquerdo, a garra ela pega um feixe de árvores e corta de acordo com o tamanho desejado pela fábrica. E nesse processo aqui, nesse processamento da madeira, no corte, ela trepida muito. Então, veja, 80% dos pontos coletados estão compactados. Então, a garra traçadora é um equipamento, né, utilizado na área florestal, que deve ser colocado nos carreadores na estrada e evitar colocar dentro do talhão, porque, devido à trepidação, ela compacta muito o solo. Um outro experimento que nós fizemos foi com o foro order, e variando o nível de carga. Então, colocamos 3 metros cúbicos de madeira, 6 metros cúbicos e 9 metros cúbicos. Então, na profundidade, na camada de 0 a 3, então, com 3 metros cúbicos, 60% das amostras estão compactadas, com 6 metros cúbicos, 80%, e com 9 metros cúbicos, 90%. Na camada de 10 a 13, com 3 metros cúbicos, 70%, 6 metros cúbicos, 80%, e 9 metros cúbicos, 90%. Então, o que nós observamos? Que à medida que nós aumentamos a carga, aumenta a porcentagem dos pontos compactados. Aqui, a mesmo tipo de pergunta, né? Nós queremos saber o impacto do feller de disco. Esse é um feller de disco, né? Ele corta uma árvore de cada vez, ele derruba uma árvore de cada vez. Então, observe que apenas 7% dos pontos foram compactados quando ele foi utilizado no argissolo amarelo no horizonte A. Nesse mesmo argissolo amarelo no horizonte B, observe que compactado 0, ele não compactou o horizonte B, que é uma vantagem. A compactação em profundidade é muito mais difícil de ser aliviada, de ser minimizada do que na superfície. O mesmo equipamento num plintossolo, ele promoveu 7% de compactação no horizonte A e 4% no horizonte B. 4% é um ponto, talvez isso aí seja aleatório, eu posso considerar que ele também não afeta em nada nessa amostragem. Aqui o processador, né, que corta a madeira no tamanho estipulado pela fábrica, observe que 44% dos pontos coletados no horizonte A estão compactados, mas no horizonte B ele também não promove compactação, que é uma grande vantagem. Já no plintossolo, ele tem 7% dos pontos compactados no horizonte A e 4% no horizonte B. Então, o efeito desse processamento de madeira, apesar da máquina também trepidar, é praticamente nulo, né, no horizonte B, tendo até agora o que nós temos observado que o horizonte A é o mais susceptível, né, à compactação devido a essa grande quantidade de pontos que ela tem apresentado. Aqui o foro order, né? Então, no argissolo amarelo, no horizonte A, 63% dos pontos compactados. Observe que essas amostras são coletadas
no local que a roda passou, né? E a pressão de pré-consolidação é determinada com a umidade na qual o tráfego foi feito, né? Então, eu tenho 63% dos pontos compactados no horizonte A e no horizonte B, 4%, que é um alívio, né? A gente saber que essa máquina, né, esse carregamento, essa operação, não causou compactação no horizonte B do argissolo amarelo. Já no plintossolo, ele compactou 26, então observe que lá no argissolo ele compactou 63% no horizonte A, mas no plintossolo 26, quer dizer, o plintossolo é mais resistente à compactação do que o argissolo nessas condições que foi feito os experimentos. E no horizonte B ele compacta 7% no plintossolo. Já no latossolo, né, ele compactou no horizonte A 16%, no horizonte B 62%. Então, veja bem, o argissolo e o plintossolo não apresentou compactação no horizonte B, mas o latossolo 62%. Daí eu volto a chamar a importância de se abrir um perfil naquela análise de campo, porque se eu tiver tirado uma amostra só no horizonte A, eu posso estar tirando uma conclusão errada, porque a compactação, devido à propagação das pressões naqueles bulbos de tensões que nós mostramos no início dessa apresentação, eles se propagam e compactam até o horizonte B desse latossolo amarelo. Bom, então a operação de colheita florestal que causou maior compactação foi a operação de baldeio, né, a operação de retirada da madeira com foro order, e então nós continuamos o nosso experimento e medimos as pressões de pré-consolidação durante um ciclo de eucalipto para ver se tem recuperação natural da estrutura do solo. Então, qual foi o nosso raciocínio? Se eu tenho uma porcentagem de 63%, será que ela vai diminuir ao longo do tempo? E isso foi recuperação natural. Nós não fizemos nenhuma intervenção de preparo, né? Ela é devida a ciclo de secagem e umedecimento, incorporação de matéria orgânica e a ação dos organismos do solo, né, que promove essa recuperação natural. Então, vejamos o que ocorreu. Então, o foro order, nós vamos apresentar os resultados só do foro order, porque ele é o equipamento que promove maior compactação. Então, nós começamos o experimento em 1996. Eu vou falar só dessa região A, que é a região compactada. Então, em 1996, eu tinha 63% compactados, em 98, 22%. Observe que está tendo redução. Isso indica a recuperação natural da estrutura do solo promovida por ciclos de secagem e umedecimento, por incorporação de matéria orgânica e pela ação dos organismos do solo. Em 2000, nós temos 11%, em 2002, 4%, e 2004, 7%. Então, nesses anos, de 96 a 2004, que foi o ciclo do eucalipto, a porcentagem de pontos compactados sem nenhuma intervenção mecânica caiu de 63% para 7%, indicando que está tendo uma recuperação natural da estrutura do solo. Não recuperou 100% no ciclo do eucalipto, mas foi uma recuperação muito expressiva. Já a pergunta nossa foi, bom, nós começamos na colheita em 96 com 63%. Antes da colheita, em 2004, 7%. Olha lá o gráfico anterior. 63 em 96, 7 em 2004. Aqui, 63, 7. Aí, houve a outra colheita. Então, quando colheu, após essa nova colheita, nós fomos lá e tiramos novamente a amostra e calculamos a porcentagem de ponto compactado. Olha aqui, 67. Piorou. Significa que, à medida que eu vou trafegando a área, se eu não fizer um preparo do solo para aliviar a compactação induzida, a tendência é que esse número vai ficando cada vez maior, indicando uma degradação ao longo do tempo da estrutura do solo. Então, seguindo nesse mesmo raciocínio, vamos ver aqui, no caso, o foro order já num argissolo amarelo no horizonte B. Então, ele tinha 4%, 11, 0, 0, chegou em 0%. Então, o horizonte B não teve compactação, né? Esse 4% foi aliviado ao longo do tempo. E no argissolo amarelo, em 96 era 4, ele chegou não compactado, recuperou tudo em 2004, e aí nós colhemos novamente, ele passou até 7%, indicando um aumento à medida que o tempo vai passando. Já no plintossolo, vejamos o que aconteceu. Em 96 era 26, depois virou 30, depois 11, 11, 7. Né? Então ele caiu de 96 para 7, que é a porcentagem compactada, indicando também uma recuperação natural da estrutura do solo.
Da mesma maneira, a pergunta foi feita. Bom, em 96, após a colheita, eu tinha 26, antes da colheita, em 2004, 7, indicou uma recuperação, aí colheu, nós fomos lá, mostramos e calculamos uma porcentagem de pontos compactado, voltou para 30%. Mesmo comportamento foi do argissolo. Então, indicando que, à medida que aumenta o ciclo de colheita, a degradação do solo está aumentando, no horizonte A. Já no horizonte B, ele começou em 7, manteve em 7, 7, 7, chegou em 2004 com 4. Indicou uma leve recuperação, né? E aí, em 96, após a colheita, 7, antes da colheita, em 2004, 4, e após a colheita, em 2004, 15%. Então, indicando o mesmo comportamento que apresentou nos outros horizontes dos solos. E aí nós fizemos para o latossolo. O latossolo veio em 98, 16, 2016, 2004, 0. Então ele recuperou integralmente nesse período aí, no ciclo do eucalipto, no horizonte A. Mas no horizonte B, lembra, tinha 16, 2004, 0, e aí após a colheita em 2004, 15. Ele voltou ao mesmo nível de 98. Né? Então deu a mesma coisa no latossolo. Vejamos o horizonte B do latossolo, 62%. Aí ele foi para 54, 8, e chegou ao final de 2004, 8. Um alto poder de recuperação da estrutura do solo devido aos processos de recuperação natural. Repetindo novamente, que é o ciclo de secagem e umedecimento, incorporação de matéria orgânica e a ação dos organismos do solo. E aí, do mesmo raciocínio, após a colheita. Então, após a colheita em 98, 62, antes da colheita, 8%, em 2004, indicando a recuperação da estrutura do solo, e após a colheita em 2004, 41%. Então, ele voltou para uma porcentagem compactada menor do que em 98. Bom, e para que nós podemos ainda utilizar isso? Aqui nós temos dois mapas, né? Um mapa de isolinhas, né? Da umidade, essa fotografia no canto esquerdo superior, e no canto esquerdo inferior, a pressão de pré-consolidação. Então, vocês lembram que o modelo de capacidade de suporte de carga, a pressão de pré-consolidação é função da umidade. Então, nós mapeamos a umidade, e com essas umidades mapeadas e com aqueles modelos de capacidade de suporte de carga, nós podemos gerar esses mapas de isolinha. Então, observe aqui, por exemplo, nessa região vermelha do gráfico de baixo, do canto inferior esquerdo. Então, a região vermelha, ela significa que a pressão de pré-consolidação está entre 320 e 270. A preta só tem aqui nesse cantinho aqui, ó, de 270 a 220. A verde varia de 420 a 370. Então, isso está me indicando que eu posso, de posse desses mapas, eu posso trafegar o solo sem ter medo de promover a compactação. Então, esses mapas de isolinha, ele tem a finalidade de estimar, primeiro, a capacidade de suporte de carga. Isso é utilizado na logística de operação. Então, se eu sei a pressão que a minha máquina aplica, eu sei a pressão que o solo suporta, eu não posso entrar com uma máquina que aplica uma pressão maior do que a capacidade de suporte de carga do solo, senão eu vou promover compactação. Tá? E leva de 10 a 20 anos para recuperar se for superficial e de 50 a 100 anos se for subsuperficial. Então, essa recuperação é demorada e, portanto, vale a pena evitá-la. E ela é usada também para ver a suscetibilidade à compactação, né? Eu já acabei de comentar isso agora, e a resistência ao preparo. Então, lembra que numa das transparências nós colocamos um preparo mal feito, cheio de torrão. Então, eu tenho condição de estimar, né, se eu vou ter um maior desgaste de energia ou não em preparar o solo, considerando a umidade e as pressões de pré-consolidação. Então, como considerações finais da nossa aula, nós temos que a pressão de pré-consolidação deve ser a máxima pressão a ser aplicada ao solo para que a degradação de sua estrutura seja evitada, que os modelos de capacidade de suporte de carga predizem a máxima pressão que o solo pode suportar sem sofrer compactação e, portanto, degradação da estrutura do solo em função da pressão de pré-consolidação e da umidade. E, finalmente, nós esperamos que, em estudos futuros de degradação da estrutura do solo, os modelos de capacidade de suporte de carga possam ser utilizados como uma ferramenta preventiva da compactação do solo. Então, muito obrigado.
Eu vou, então, voltar para a tela inicial. Muito bem, pessoal. Então, com isso, com essas 4 divisões, nessas 4 partes, nós terminamos a parte de compactação do solo e eu termino a minha participação nos tópicos que ficou para que eu pudesse apresentar, que foi os atributos físicos do solo, a consistência e a compactação do solo. Desejo que todos nós consigamos sair dessa pandemia, né, e que, num futuro próximo, que a gente possa voltar a ter as nossas aulas presenciais. Eu acho muito importante o relacionamento aluno-professor, porque nós podemos tirar as dúvidas, né, nós podemos responder olhando um para o outro as perguntas, né, nós podemos ter uma maior interação do que aqui. Não é fácil ficar falando sem ter vocês, né, ao vivo comigo. Não é fácil ficar gravando, trabalhar remotamente. Mas isso é um período que todos nós, do mundo inteiro, estamos passando, e se Deus quiser, nós vamos sobreviver a essa pandemia, e eu terei um prazer imenso a voltar a ter aula com vocês presenciais. Que Deus proteja vocês, que nos proteja, e que, se Deus quiser, a gente consiga vencer essa batalha inesperada. O meu muito obrigado e um grande abraço.